Olá, continuando os estudos sobre avaliação da aprendizagem, neste vídeo falaremos um pouco sobre a reconstrução de paradigmas e práticas avaliativas. Tarde ilustra a concepção de avaliação que por muito tempo perdurou em nossas escolas e ainda encontramos. Então, mas precisamos reconstruir esses paradigmas, esses modelos de avaliação e nossas práticas avaliativas. Para tanto, é necessário que evitemos algumas transgressões no processo de verificação da aprendizagem, como, por exemplo, gerar terrorismo em relação ao dia da prova, momento da avaliação, utilizar apenas um tipo de instrumento avaliativo. A exemplo, temos a prova escrita, que é uma das mais utilizadas. Devemos diversificar os instrumentos, propor apenas provas objetivas. Então, como podemos constatar no vídeo anterior, este tipo de prova, ele tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens também. Então, não pode ser trabalhado apenas provas objetivas. Cobrar na prova aquilo que não ensinamos nas aulas, não realizamos nenhuma atividade envolvendo aquele conteúdo e ele ser aplicado na prova. Não planejar o processo avaliativo. Como foi visto no vídeo anterior, qualquer instrumento avaliativo que façamos a utilização dele, ele precisa ser bem planejado. Será um aluno, não considerando os caminhos percorridos por ele para chegar à resposta correta ou não, ou então gerar constrangimento, estereotipar os alunos, não propor atividades teórico-práticas e experienciais, ignorar o desenvolvimento do aluno em outras disciplinas e ou atividades até mesmo da mesma disciplina, por meio de trabalhos interdisciplinares. Então, antes de elaborarmos um instrumento de avaliação, devemos fazer alguns questionamentos, como quais as finalidades da avaliação, o que será avaliado, quais os critérios de avaliação, qual o tempo que se dispõe para a avaliação, como zelar pela qualidade dos instrumentos, que uso se fará das informações obtidas. Então, naquele vídeo anterior, todos os instrumentos que foram apresentados foram destacados qual o uso, como devemos utilizar as informações obtidas por meio da aplicação daquele instrumento. Então, devemos tomar alguns cuidados na hora da realização de uma avaliação, como, por exemplo, articular o instrumento com os objetivos e conteúdos planejados, que esses instrumentos avaliativos escolhidos possam ser compatíveis com os conteúdos ensinados, construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem dos educandos, utilizando uma linguagem clara e compreensível, e cobrir uma amostra significativa dos conteúdos ensinados e aprendidos. Então, os instrumentos avaliativos, eles precisam ser bem diversificados, como já estudamos. Embora a prova, ela ainda seja o instrumento mais utilizado. E uma prova bem elaborada, ela tem as suas vantagens, como já foi estudado no vídeo passado, tanto os itens objetivos quanto dissertativos. O que não se pode é resumir a avaliação só à prova, só a esse único instrumento. Até porque quando o professor desenvolve só prova, muitas vezes não tem como identificar o real desempenho do aluno, porque tem alunos que utilizam algumas estratégias como a cola no momento da prova. Então, a prova, mais especificamente a prova escrita, esse importante instrumento que é bastante utilizado tanto pelos professores em sala de aula, quanto nas avaliações de larga escala, merece uma atenção especial no que diz respeito à sua elaboração. Precisamos ter bastante cuidado na elaboração das provas para que não venhamos a elaborar
as chamadas provas pérolas, que iremos apresentar algumas aqui. São provas mal elaboradas, como esta aqui, por exemplo, que deve ser bem conhecida de vocês, que apresentam problemas no enunciado. Aqui o professor pediu para o aluno encontrar o X, ele encontrou. Na verdade, o professor queria o valor de X, mas não soube explicar isso no enunciado da questão. Como esta aqui, por exemplo, que a professora pede para o aluno descrever o regime político adotado pelo presidente Jânio Quadros. E ela nem pode reclamar da resposta do aluno, porque realmente a gente descreve algo que vivencia, e esse aluno não vivenciou esse processo, né, do regime político. O que ela poderia pedir era para ele caracterizar este regime político com base nos estudos que foram realizados, ou então ela apresentar alguns dados sobre esse regime político e pedir a importância deste momento para a economia do Brasil, por exemplo, algum aspecto. Esta outra aqui também, que apresenta, inclusive, problema na ortografia, quando pergunta qual a função do apóstrofo, na verdade, é da apóstrofe, e seria interessante que tivesse sido perguntado qual a função sintática da apóstrofe. Então, o professor não pode nem reclamar da resposta do aluno. Então, essa outra aqui que foi pedido para o aluno fazer uma redação de no mínimo 200 palavras, mas não foi sugerido nenhum tema, nada. Então, o aluno foi bem criativo aqui em dizer que um beijo vale mais que 1000 palavras. Então, precisamos ter o cuidado com a elaboração dos itens das provas escritas. E esse é um tema que ainda vamos tratar nas semanas posteriores.